Oi, hoje a gente veio apresentar o nosso trabalho de geografia. A partir das revistas, a gente escolheu o tema de uma reportagem sobre clonagem e a gente veio falar um pouquinho para vocês. Nosso grupo basicamente é Davi Valim, Giovana Lobato, Isabela Camargo, Leonardo Araújo, Lorena Ramos, Laura Antunes, Maria Fernanda Grossi e Matheus Baginski. Agora falando um pouco sobre o que é a clonagem. A definição da clonagem é basicamente esse processo de criação de réplicas genéticas idênticas de organismos, células ou genes, ocorrendo naturalmente ou em laboratório. E os dois principais tipos são a reprodutiva, que cria os organismos inteiros, como é o caso da ovelha Dolly, que aconteceu, que criou basicamente uma ovelha idêntica à outra. O terapêutico, né, que gera células ou tecidos para tratar algumas doenças. E a importância da clonagem no contexto atual é basicamente isso, tratar algumas doenças a partir da medicina. Então, permite tratar algumas doenças degenerativas e regenerar algumas células com o paciente, ainda evitando uma rejeição imunológica que acontece muitas vezes. A conservação ambiental também é um fator importantíssimo que ajuda a preservar algumas espécies ameaçadas de extinção, produzindo mais animais a partir das mesmas a partir de algumas células vivas mesmo ou congeladas. Na agricultura também, que melhora muito a produção, clonando alguns animais e plantas com características desejáveis para alcançar alguma maior eficiência mesmo. E agora diferenças e aplicações. Diferenças entre a clonagem e a reprodução sexual. A reprodução sexual, ela gera uma diversidade. Então é a troca de genes que acontece ali que gera essa toda diversidade. A clonagem não, porque produz essas cópias idênticas. Então o organismo vai ter os mesmos genes, as mesmas células do que o outro. Já na reprodução sexuada não, vai trocar genes e vai gerar um ser diferente, um ser novo. E agora a clonagem versus a engenharia genética é que a clonagem ela é uma réplica do genoma original. A engenharia genética ela modifica o DNA para criar características próprias, características exclusivas. A aplicação exclusiva da clonagem é terapêutica, como já falado anteriormente, para criar tecidos compatíveis para transplantes e evitando rejeições, e a conservação, que é preservar espécies ameaçadas que elas não se reproduzem bem naturalmente. Os marcos na história da clonagem. Em 1952, foi a primeira clonagem de vertebrados, os sapos, e eles foram feitos através da transferência nuclear. Nos anos 60, houve a clonagem de peixes, como as carpas asiáticas, e eles foram feitos através da divisão embrionária. Em 84, houve a clonagem de embriões de ovelhas, isso foi um avanço para os estudos de mamíferos. Em 96, nasceu a Dolly, a primeira ovelha clonada, e ela foi feita através da reprogramação celular. Nos anos 2000, a clonagem terapêutica avança para o uso das células troncas na medicina regenerativa. E nos anos 2018, houve a primeira clonagem de primatas, na China, e isso foi um avanço para os estudos da biomedicina. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre as etapas do processo de clonagem. Primeiro, a gente tem a remoção do núcleo da célula do animal doador, que é o animal que vai ter o seu clone feito. Eles vão tirar o núcleo da célula dele. Aí depois a gente tem a enucleação do óvulo, que eles também vão tirar o núcleo do óvulo desse animal. Aí depois a gente tem a fusão do núcleo do animal doador com o núcleo do óvulo, que pode acontecer pela estimulação elétrica ou química. Depois a gente vai ter a divisão celular, que o óvulo vai se dividindo até ele formar um embrião. Depois a gente tem a transferência para a mãe de aluguel, que é onde o óvulo onde o embrião vai ficar ali se desenvolvendo até que vai ter o nascimento. Aí depois a gente tem o nascimento, que vai nascer um animal igual ao animal inicial, né, que vai ser o clone. Aí, sobre as aplicações no cotidiano, a gente pode falar principalmente sobre a clonagem de plantas e a agricultura, que eles usam para reproduzir as características vantajosas das plantas, como, por exemplo, a melhor qualidade nutricional, a produção agrícola sustentável. Então, isso é uma coisa que é utilizada no dia a dia e é um exemplo de clonagem. A gente também tem a pecuária e a criação de animais, que é basicamente a mesma coisa. Eles usam a clonagem de animais para reproduzir as características vantajosas, que podem ser, por exemplo, a produção de leite, a resistência contra doenças. E aí, terceiro, a gente tem a produção de medicamentos, que eles vão realizar a clonagem de células humanas ou bactérias, e com isso eles vão criar medicamentos biotecnológicos, como a insulina. Falando sobre a clonagem no âmbito da saúde,
A clonagem terapêutica oferece benefícios significativos para a saúde, como a criação de células-tronco para tratar doenças degenerativas, regenerar tecidos e até produzir órgãos compatíveis para transplante, reduzindo o risco de rejeição desses órgãos. Também possibilita o estudo de doenças genéticas e o desenvolvimento de tratamentos mais personalizados para essas doenças. Só que, em meio a tantos benefícios, a clonagem ainda apresenta alguns desafios nas questões éticas e técnicas. Nas questões éticas, temos a questão da identidade e dos direitos dos clones, além de apresentar riscos biológicos, como mutações e complicações de saúde. Falando sobre um pouco a clonagem na educação, ela está tendo um grande impacto no aprendizado. Ela permite que os estudantes tenham uma abordagem mais prática na educação, permitindo os estudantes de biologia, genética e até medicina explorem experimentos laboratoriais e compreendam as aplicações reais desse processo. Um bom exemplo disso são nas universidades e laboratórios, que eles utilizam muito a clonagem para plantas ou células e para ilustrar processos genéticos, permitindo um aprendizado aprofundado sobre hereditariedade, genética e engenharia de tecido. A clonagem também impacta muito o mercado de trabalho, porque engloba vários profissionais novos que eles têm que ser, especialmente nas áreas de biotecnologia e saúde. A mudança demanda profissionais em áreas como biotecnologia, genética e bioética. E isso tem aumentado muito o serviço desses profissionais e, consequentemente, o avanço da tecnologia de clonagem. Também temos as automações e as novas carreiras. Com o uso de tecnologias avançadas de clonagem, muitos processos agora são automatizados. Isso cria oportunidades para especialistas que desenvolvem e operam tecnologia de clonagem e manipulação genética, aumentando a demanda desses profissionais no mercado e, consequentemente, crescendo e avançando cada vez mais. Agora, falando um pouco sobre os impactos sociais que a clonagem causa, para nós os positivos são o avanço científico e médico. Então, a clonagem gera aquela possibilidade de ter uma medicina regenerativa e o tratamento de doenças genéticas, e isso pode melhorar a qualidade de vida e a expectativa de vida da população, e a segurança alimentar, porque ela pode ajudar na melhoria, na melhoria da produção dos alimentos, porque aí você, por exemplo, consegue produzir um único alimento que ele vai ser muito difícil de ser produzido, mas que ele consegue te entregar todo tipo de benefício em um único alimento, e aí você, a partir disso, vai clonar. Os impactos negativos, os impactos sociais negativos, são as questões éticas, porque isso pode ir meio que contra os dilemas sobre dignidade e respeito à vida e ao animal, ao humano, de forma geral. A desigualdade de acesso, porque a tecnologia é cara, a gente sabe que hoje em dia essa tecnologia é muito cara e por isso que ela não é tão avançada e poucas pessoas têm acesso. E tem os riscos ambientais, porque isso pode impactar na biodiversidade do ecossistema, porque tem espécies que dependem da reprodução sexuada para viver e aquelas que podem sim ter a reprodução assexuada. Então, a gente tem que tomar cuidado para isso não causar um desequilíbrio ali no ecossistema. Algumas questões éticas são que a pesquisa de Pew do Pew Research Center de 2018 indica que 60% das pessoas são contra a clonagem humana em alguns países. A identidade de Paul Bloom também destaca dilemas sobre clones serem vistos como indivíduos únicos, a privacidade, a declaração da ONU de 2004, se eu não me engano, reforça a importância do consentimento e proteção na clonagem humana. Então, todos têm que consentir com aquilo, não pode ser só uma pessoa que está ali fazendo. E alguns riscos genéticos, que os clones de animais eles podem apresentar problemas de saúde e dar uma invariabilidade genética. Então, como eu disse anteriormente, isso daí pode afetar o ecossistema, porque você não vai ter indivíduos diferentes, você vai ter indivíduos iguais, e as espécies que dependem de reprodução sexuada, elas justamente dependem disso para viver, porque elas foram feitas para ter uma variabilidade genética, um indivíduo ser diferente do outro, e assim você conseguir ter um equilíbrio na cadeia. Então, às vezes um indivíduo vai começar a evoluir a partir de algo,
e porque ele tem uma característica diferente do outro e assim vai mudando a espécie. Também é importante citar os impactos da clonagem no nosso futuro, né? Então, algumas previsões feitas por consultores dizem que a engenharia genética, que inclui, né, a clonagem, vai atingir um investimento de até 26,5 bilhões de dólares em 2030. E né, esses avanços vão ser impulsionados pelo CRISPR e outras tecnologias de edição genética. Também tem a possibilidade na medicina, que nem eu disse, que alguns estudos do NIH mostram que a clonagem terapêutica ela pode avançar para a criação de tecidos e órgãos compatíveis com cada tipo de corpo, e isso, por exemplo, pode diminuir a fila dos transplantes de órgãos, que a gente sabe que hoje em dia, infelizmente, é imensa, porque não tem uma disponibilidade alta desses órgãos aí no mercado. E também tem que ter uma regulação necessária, que, segundo um relatório da OMS em 2021, a regulamentação da clonagem e da edição genética ela é essencial para prevenir alguns abusos e proteger a saúde pública. Então é aquele lance de ter consentimento, entendeu? Tipo assim, de todo mundo estar ciente de que aquilo está ocorrendo. E agora, só para falar alguns desafios e oportunidades, os desafios técnicos e éticos, né? O cientista Ian Wilmut, responsável pela clonagem da ovelha Dolly, lá em 96, relatou que a cada 100 embriões clonados, apenas um sobreviveu até o nascimento. Então, né, a gente consegue ver que tem vários tipos de desafios e dificuldades em cima disso. As oportunidades na medicina são que alguns estudos feitos, né, sobre a clonagem indicam que os tecidos cardíacos podem né, ser reduzidos em até 40% nos impactos que eles têm depois de um transplante, se você usar a clonagem, ao invés de, né, trocar um órgão pelo outro. E alguns impactos na agricultura e na conservação são que a Revive and Restore, organização focada na clonagem de animais extintos ou ameaçados, clonou com sucesso um furão de pés pretos em 2020. Mostrando a viabilidade de usar a clonagem para você recolocar uma espécie que foi extinta, às vezes pela ação humana ou de forma natural, no ambiente. Bom, para concluir então a nossa apresentação, a gente fala que a clonagem é um campo muito promissor hoje em dia, na nossa atualidade, por apresentar muitos desafios éticos, técnicos e regulatórios. Então, para a gente continuar evoluindo como população e principalmente como ciência, a gente tem que encontrar um equilíbrio, né, entre esses avanços e entre a ética em si, para que a gente priorize o nosso bem-estar como sociedade e a nossa segurança. Aqui a gente colocou as nossas referências, as referências das nossas pesquisas que a gente fez durante o trabalho e que foram apresentadas aqui durante a apresentação. E é isso, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado.